Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a lição de número 12. José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site moldado.com estudos e mensagens. No site você tem os vídeos e também você tem o esboço das mensagens, das leituras diárias da escola dominical e também dos subsídios da escola dominical. Que você possa ser ricamente abençoado e sempre crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tomamos como base Mateus capítulo 1, versículo de número 19, diz assim: José, seu esposo, ou seja, José era esposo, foi José o esposo de Maria. Ele era esposo porque ambos tinham o compromisso de se juntarem através do casamento. Tanto José quanto Maria estavam compromissados de se juntarem através do casamento. Então, na época era chamado assim de esposo, sendo justo, José sendo justo. Mateus se refere aqui a qual justiça de José? Vamos saber já já. E não querendo denunciá-la publicamente, ele fez o quê? Resolveu repudiá-la em segredo. Então, tomando aqui a atitude de José, quando soube que Maria estava grávida antes de se juntarem pelo casamento. Parece um tanto estranha a interpretação de Mateus quando diz assim, José sendo justo. Agora, por que José, sendo justo, ele toma tal atitude de deixar Maria? Ele intencionava deixar Maria. Por que que ele queria tomar essa atitude? Ele era justo e deixar uma mulher grávida? Enfim, há muitas questões, há muitas perguntas diante disso, sobre por que Mateus escreveu José sendo justo. José, ele não foi justo. Não foi justo, nem conforme a lei e nem conforme a graça. Para ser justo conforme a lei, José teria que denunciar a gravidez de Maria. Era o correto, porque, imagine, a mulher apareceu dizendo que estava grávida e que o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo. Não é? Ele não acreditou no que Maria disse para ele e, para não difamar Maria, ele deixa agora, vou deixá-las assim e vou fugir, né? Vou deixar ela secretamente, não vou difamar ela e vou sair fora. Com certeza, pensando nós, será que poderia ter ido até já ter tomado o dote que ele havia dado aos seus pais para fazer aquele compromisso que ele tinha com Maria. Então ele tenta deixá-la, diz aqui que ele, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la. Ele já tinha a intenção de repudiar ela
em segredo. E esse repúdio em segredo aconteceria então dele fugir, sair. Agora, conforme a lei, ele teria que denunciar para ser justo, para fazer justiça, a justiça da lei, a qual ele tinha em seu coração. Para que ele fosse justo, ele tinha então que denunciar Maria. Fugindo, ele não resolveria os problemas. De uma forma ou de outra, Maria apareceria grávida e a punição aconteceria da mesma forma. Conforme a graça, também ele não... Aqui nós não vemos nenhuma justiça, porque a graça, então, teria que ter... A graça traz o amor, a graça traz o perdão. E qual perdão José está aqui oferecendo a Maria quando ele intenciona deixá-la secretamente? Mas Deus havia escolheu Maria, porque Maria estava esposa de José. Assim como Maria foi escolhida, José seria o principal escolhido. Maria foi escolhida para gerar uma criança, mas José foi o escolhido porque José trazia a descendência de Davi, a descendência da tribo de Judá. Estava sobre os ombros, sobre as costas de José e não de Maria. A descendência de Maria, ela vinha de Levi. Mas o cumprimento é que Jesus era o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, não é? E para se cumprir essas profecias, então José era o homem adequado para que se cumprissem as profecias pelos profetas no Antigo Testamento dada por Deus. Foi por isso, então, Maria foi escolhida por causa de José, porque ela estava esposa de José, com um compromisso de juntar-se e casar-se com José. Então, nesse contexto cultural do Velho Testamento, justo era aquele que praticava a justiça de acordo com a lei. Então, José teria que, para ser justo, ele teria que praticar essa justiça conforme estava dizendo a lei. Então, nisto, José quis ser justo, mas não quis difamar a Maria. Fica em dúvida aqui essa justiça de José. Eles viviam numa época em que a aplicação da velha lei tinha algumas limitações impostas por Roma, porque os judeus estavam aqui sobre o governo de Roma. E não sabemos se esta lei seria cumprida ou não. A punição seria o apedrejamento de Maria. Agora, José não quis acusar Maria de infidelidade. E ele fez o quê? Tentou deixar tudo isso em segredo e que tudo isso ficasse acobertado, mas não iria ficar acobertado porque Maria apareceria grávida a qualquer momento. Agora, nós podemos pensar aqui que essa atitude de José não foi a atitude de um homem justo. Muito menos nós pensamos o que era o homem justo na cultura de hoje, nem na cultura dele, nem na cultura de hoje nós podemos... Fica em dúvida aí a justiça de José, tanto na cultura em que ele vivia,
quanto na cultura em que nós vivemos hoje. Nós podemos e preferimos chamar José e caracterizar ou dar qualidades a José, dizer que José foi um homem pacífico, José foi um homem conciliador, José foi um homem obediente, José foi um homem de fé, José foi um homem de um caráter diferente, mas quanto à justiça, quanto ser José um homem justo, fica aí em dúvida esta questão. E por isso nós preferimos chamar de José assim, um homem pacífico, um homem bom, um homem de fé, um homem obediente, não é? Mateus 1, 20 a 25, nós temos a descrição do anjo que em sonhos apareceu a José. E nós podemos aqui ler na Bíblia Sagrada, Mateus 1, 20 a 25, diz aqui, ó, e projetando ele isso, era um projeto dele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Aí vai mudar as coisas. O anjo aparece para José e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José não acreditou no que Maria falou para ele, mas ele creu no que o anjo disse para ele. E então aí ele volta e recebe Maria. Mas eles não têm nenhum relacionamento sexual, eles ainda não se ajuntam através do casamento até o nascimento de Jesus Cristo. Depois é que eles vão se ajuntarem através do casamento, do matrimônio. Então, muito se tem dito de Maria como Maria fosse a escolhida por Deus para a concretização dos planos de Deus. Mas se nós analisarmos bem, nós vamos ver que José foi o homem principal desta escolha, da escolha de Deus. Ou seja, se nós pensarmos bem, nós vamos dizer o quê? Que Maria foi escolhida para gerar Jesus Cristo, para gerar o Filho de Deus do seu ventre. Ela foi escolhida, mas porque ela estava esposa de José. Atendendo outra coisa, nós podemos dizer, mas José então foi um homem fanático, acreditando naquilo que o anjo dizia? Não, José não foi fanático. Muito ao contrário, a profissão que José tinha exigia raciocínio, exigia pensar bastante, exigia também prudência naquilo que estava fazendo, calma, tranquilidade, porque ele era um carpinteiro e um carpinteiro raciocina, um carpinteiro tem prudência, um carpinteiro age com prudência, com muita fidelidade naquilo que está fazendo, com muito raciocínio naquilo que está fazendo, pensando muito bem. Então, José não tinha esse problema de fanatismo. Muitos dizem, ele foi fanático ao acreditar tantas vezes no anjo. Não. José foi um homem de fé. José foi um homem consciente, sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza da chamada de Deus na sua vida. Por isso ele acreditava em suas visões que verdadeiramente o anjo aparecia para ele e era como se Deus estivesse falando com ele. Então não foi só nesta vez que o anjo apareceu e mandou ele voltar dizendo, volta porque o que está sendo gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo
e é o Filho de Deus, esse vai trazer salvação a todos os homens. Ele creu. Mas o anjo vai aparecer novamente para José quando ele estava em Belém e Herodes, já sabendo que nasceria que este seria o rei, com medo de perder o trono, Herodes manda então que os seus soldados matassem as crianças de 2 anos abaixo para chegar em Jesus, para se matar, para que Jesus morresse, para matar Jesus. Então o anjo aparece em Belém para José e disse: José, foge para o Egito porque eles procuram matar a criança. E José então foge para o Egito e fica no Egito. E quando esse Herodes e todos aqueles que queriam a morte do menino morrem, o anjo aparece novamente a José em sonhos e disse: José, volta para Israel, para a sua terra, ou seja, volta para Nazaré, a sua terra, porque todos aqueles que procuravam a morte do menino já morreram. José então atende outra vez a voz do anjo e volta para Nazaré. Isso tudo para cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Quando ele sai do Egito, a profecia Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. Quando ele vai para Nazaré, quantas profecias está dizendo Jesus de Nazaré? Né? Ou o Nazareno, porque ele era de Nazaré. Então, isto mostra que José era um homem de fé. Nenhum dos evangelistas assistiu pessoalmente a esses acontecimentos. Só Mateus vai registrar aí a fuga para o Egito e o massacre das crianças. Só Mateus registra isso. Lucas, que foi tão meticuloso, tão analisador, tão pesquisador, que minuciosamente ele fez ali um tratado, e nós podemos ler aqui em Lucas capítulo 1, e o versículo de número 1, diz assim, a partir do 1, né? Tendo, pois, muitos compreendidos, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também, diz Lucas, a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Então, nós vemos aqui que nem Lucas, ele registrou este assunto da fuga para o Egito e do massacre das crianças. Em Lucas 2, 41 e também o versículo 50, ou de 41 a 50, nós temos uma referência de José, embora o seu nome aqui não vai aparecer. É quando eles voltam da festa em Jerusalém e Jesus se perde. E quando eles encontram Jesus, nós vemos aqui a precipitação de Maria em chamar a atenção de Jesus, que diz assim: filho, por que nos fizeste isso? E nós vemos aqui então que aparece aqui uma das características de José, mostra aqui como ele era um homem pacífico, né? Porque a atitude de José aqui quanto à precipitação de Maria, numa altura em que tal era bem compreensível devido à sua preocupação. Então, ela se precipita e chama a atenção de Jesus. Mas nós vemos aqui também que José porque quem teria que tomar a iniciativa de chamar a atenção de Jesus, no caso aqui, seria José, mas José também não deu aqui muita importância a isso, até porque Maria era também a mãe e também poderia chamar a atenção. E
Afinal, também a resposta que Jesus deu a José e Maria não foi assim uma resposta que não levou a nada, porque também eles não compreenderam a resposta de Jesus. A partir daí nós não vemos assim nenhuma referência mais a José, não se fala mais de José. E basta vermos um homem, mas isso, tudo que está escrito, nós encontramos aqui características de um homem realmente de caráter, que mostra que ele era um homem forte, que tinha qualidades de chefia, que se impõe pelo seu autoritarismo, mas pela sua competência, não pelo seu autoritarismo, porque se ele fosse autoritário, teria chamado a atenção de Maria, mas pela sua competência e do seu espírito pacífico, também tolerante, além de ser um verdadeiro crente, que cumpriu a função para que o Senhor o chamou. Pois quando Deus escolheu, bem sabia quem era José. Ou seja, Deus sabia quem era José e ele foi o escolhido do Senhor. Agora nós vemos aqui a missão de José. Qual foi a missão de José? O pai de Jesus, ele é o significado da paternidade. José, pai de Jesus, foi alguém com quem Deus pôde contar para criar o seu filho. A primeira consciência que qualquer pai tem que ter, qualquer pai, eu, você, qualquer pai tem que ter, é que Deus nos dá filhos e filhas para que nós criamos para eles, ou seja, criamos os nossos filhos para Deus, vamos criar os nossos filhos para Deus. Agora, se mais tarde os filhos escolherem outro caminho para seguir, aí já o problema é dele, mas ao seu compromisso de criar seus filhos para Deus, você fez. Nós fizemos. Agora, se ele procura outro caminho, aí o problema já não é mais seu, o problema é dele que escolheu um outro caminho para seguir, a não ser o caminho de Deus. Mas José tinha a missão de criar Jesus para Deus, criar o seu filho. É uma missão. Mateus capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vamos ver aqui sobre a genealogia, né? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então nós temos aqui, primeiro nós temos aqui dois problemas. Nós temos aqui um problema que nós encontramos, porque Mateus 1,16 ele diz que Jacó gerou José, marido de Maria. Agora, se nós lermos aqui Lucas capítulo 2, ou capítulo 3, e o versículo de número, vamos ver aqui, Lucas capítulo 3, sim, Lucas capítulo 3, 23, a partir do versículo 23, diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e também e de Eli, filho de José e de Eli. Ou seja, por que Lucas fala filho de José e de Eli? Quem era Eli? Eli era o pai de Maria. Como as mulheres não eram contadas nas genealogias ou em qualquer contagem que era feita, as mulheres geralmente não apareciam, a não ser no caso de informação. Então, Lucas aqui ele não coloca, ele coloca filho de José de Eli, porque Eli era o pai de Maria. E a partir do pai de Maria é que Lucas então vai discorrer a genealogia de Maria. Mas no final do capítulo, no final da genealogia,
no capítulo 3 ainda, e no final, veja bem que diz assim, o versículo 38, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, dá-nos a entender aqui também uma genealogia de Jesus, no início e no fim. Dá-nos a entender uma genealogia de Jesus, mas o contexto desse texto dá-nos a entender a genealogia de Maria. Então, nós podemos dizer o quê? Que a genealogia que Lucas descreve, nós podemos chamá-la ou uma genealogia de Jesus ou a genealogia de Maria. Então, tudo certo. Agora, uma outra questão aqui são os 3 grupos de 14 gerações. Não são 42 gerações, mas 3 grupos de 14 gerações. O primeiro grupo de Abraão a Davi, o segundo grupo de Davi ao exílio, e o terceiro grupo do exílio até Cristo. José era a 13ª geração e Jesus a 14ª geração. Então, José, quando nós falamos de gerações, ele é crucial na vida de Jesus, porque ele torna possível a vocação de Jesus, ele torna possível a missão de Jesus, ele torna possível o cumprimento do propósito, das profecias, das promessas que Deus tinha do que Jesus haveria de vir fazer sobre a terra. Então, pois Jesus é, por definição, a raiz de Jessé, ele é também chamado filho de Davi, ele é chamado também o leão da tribo de Judá. Mas por que ele é chamado isso? Porque por causa de José, e não por causa de Maria. José que era da tribo de Judá, José que era da descendência de Davi, e não Maria. Então, Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel, ainda que Maria, sem dúvida nenhuma, ela foi agraciada por Deus, ela não poderia cooperar com a grande missão de Cristo. Quem estava cooperando com a missão de Cristo era José. E Cristo e a missão de Cristo era o quê? É o quê? Vai acontecer o quê? Ele vai governar Israel, o leão da tribo de Judá, ele vai governar sobre toda Israel, né? E o porquê? E qual é aqui a profecia? Porque diz aqui, em nome da tribo de Judá, de quem o cetro jamais se afastará. E o cetro não se afastará de Judá, por quê? Porque José era da tribo de Judá. Então, portanto, José é o pai adotivo de Jesus, casado com Maria, e que foi usado por Deus como um instrumento indispensável para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento do propósito de Deus. Falando ainda sobre genealogias, a genealogia, nós queremos, para deixar mais correto aqui, o primeiro grupo das 14 gerações, de Abraão a Davi, nós temos aqui Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, Nação, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Depois nós temos o outro grupo de Davi até o exílio, não de Salomão, mas de Davi até o exílio. Nós temos aqui Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Ezequias, Manassés, Amon e Josias, que é o outro grupo de Davi. E aqui nós vemos um grupo só de reis, né? De Davi até o exílio.
e depois do exílio até Jesus, que é Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó, Sadoc, Aquim, Eliúde. Aqui é Abiúde e aqui é Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José e Jesus. Então, esses são os grupos das gerações, não são 42 gerações, mas 3 grupos de 14 gerações. Continuando aqui, Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque estava desposada com José. José é a 13ª geração. A geração do Messias era a 14ª geração, cumprindo assim esse círculo perfeito da ação de Deus na história para trazer seu filho ao mundo. Então José é quem garante a palavra do ancião, conforme Apocalipse capítulo 5, quando ali diz assim, quando o anjo vai dizer, ou seja, a palavra do ancião que diz assim, não chore. João estava vendo, o ancião estava dizendo, não chore, estava dizendo para João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, mais uma vez, eu quero repetir isso várias vezes, que Maria foi a escolhida para ser a mãe de Jesus, porque estava desposada com José. E também tinha outras características, é claro, que fez com que ela fosse a escolhida. Mas a principal característica de ela ser a escolhida é porque ela estava desposada com José. Então José é quem garante a palavra deste ancião, e Jesus só se tornou o leão da tribo de Judá porque ele era filho de José. Então, o pai é aquele que torna possível a vocação do seu filho. E isso caracterizou José, porque José tornou possível a vocação de Jesus. Nós, como pais, devemos fazer possível a vocação dos nossos filhos, entendermos a vocação que ele tem para qualquer tipo de profissão, e também no ministério, na casa de Deus, nós devemos ser compreensíveis e entender a sua vocação e ajudá-lo nesta vocação que ele tem. E não queremos que ele seja o mesmo que nós, porque ele não vai ser o mesmo que você. Ele talvez não vai ter a mesma profissão que você, assim como Jesus teve a mesma profissão. Ele pode ter uma outra profissão. Ele, às vezes, não vai ser um pastor pregador como você é, um ensinador como você é, mas ele vai ser usado de uma outra forma no reino de Deus. E nós devemos fazer possível a vocação dele, entender para o que ele foi chamado e fazer de tudo para que isso aconteça na vida dele. E assim você vai estar compartilhando, ajudando, você vai estar abençoando o seu filho e você vai estar também cumprindo, ajudando, ou seja, na criação do filho, ajudando a cumprir o propósito que Deus tem para com seu filho ou para com a sua filha. Então, o pai é aquele que torna possível a vocação de seu filho, e isso foi o que caracteriza José. Ele tornou possível a vocação de seu filho porque ele o adotou e deu um nome para Jesus. Porque a genealogia de Jesus não poderia ser do seu pai natural, Deus. Não, a genealogia teria que ser de quem? Ou seja, ele teria que ter um nome, teria que ser alguém da sociedade, conhecido pelo povo, e José era essa pessoa que Deus escolheu. Então ele deu um nome, também deu a sua tribo, a tribo de Judá. Também com a tribo deu as promessas que ele carregava como sendo filho de Davi
passou tudo para o seu filho Jesus. Então José foi um pai excelente e foi usado por Deus. Fica só em dúvida aquela questão lá atrás sobre o que disse Mateus sobre José, não é? Sobre o justo, né? Ele diz lá atrás sobre o justo, ele diz aqui que José, seu esposo, sendo justo. E veio então, José veio com uma missão muito importante, de ser um instrumento de Deus para tornar possível o cumprimento da palavra de Deus. E José fez que isto acontecesse. José ajudou que isto acontecesse, que as promessas de Deus viessem a se cumprir. Não estou dizendo aqui que Deus precisa do homem para que suas promessas se cumpram, mas Deus usa os homens para que as promessas sejam cumpridas através dos homens. Não que Deus precisa do homem, mas Deus usa os homens para que as suas promessas venham a ser cumpridas, e assim aconteceu na vida de José. Ele foi um homem excelente, foi usado por Deus para criar, para educar, para fazer possível a vocação de Jesus, e ele então viesse a cumprir sua missão. E veio com uma missão muito importante, ser esse instrumento, que Jesus seria o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Jesus era da descendência de Davi, porque José era da descendência de Davi. Agora, Maria foi usada também, foi escolhida por causa de José, e ela foi escolhida para gerar o filho, mas as promessas, o cumprimento, os propósitos de Deus na vida, ou seja, quanto ao reino de Deus, quanto às suas promessas, os seus cumprimentos, estava tudo sobre os ombros de José e não de Maria. Interessante. Que Deus possa abençoar a sua vida. Qualquer crítica que você tiver quanto às informações que eu tenho trazido, pode fazer qualquer crítica sem nenhuma importância, mas faça lá nos comentários do YouTube, viu? É melhor. Porque às vezes muitos querem fazer crítica, mas querem fazer através de outras redes sociais. Faça seus comentários de crítica lá nos comentários do YouTube. Se você quiser fazer também no site, sem problema nenhum. Que Deus possa abençoar a sua vida, e nós recebemos qualquer tipo de crítica sem importância. Se nós erramos, voltamos atrás, não tem importância nenhuma. Aprendemos aqui, nós estamos aqui falando, trazendo informações, trazendo ensinamentos, mas isso não quer dizer que somos perfeitos. Erramos, e quando erramos, graças a Deus, que Deus deu, pelo menos para mim, né, voltar atrás naquilo que erramos. Realmente estávamos errados e vamos, de uma forma ou de outra, ou seja, nós vamos consertar os nossos erros, conforme a sua crítica e conforme a sua comprovação daquilo que você quer criticar e quer fazer disto uma correção. Eu aceito de coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos para compartilhar mais subsídios da escola dominical. Em nome de Jesus, Deus seja com a sua vida. Amém.